Quando falamos da adolescência, nos vem à mente um padrão de comportamento. Mas e quando falamos da velhice? Qual é o modelo que você tem? A palavra velho, hoje em dia, na nossa sociedade, está carregada de significados, geralmente pejorativos. Por isso, ela é até considerada politicamente incorreta. Muitas pessoas têm medo de envelhecer e mesmo de parecerem velhas. A antropóloga Miriam Goldenberg tem se dedicado a pesquisar esse assunto. Suas descobertas resultam num novo olhar sobre a velhice, que ela chama de a bela velhice. Como surgiu a bela velhice na minha vida? Eu sou leitora desde os meus 20 anos de Simone de Beauvoir. Alguns livros eu li dezenas de vezes. Eu não sei o que eu seria se eu não tivesse lido O Segundo Sexo aos 21 anos que eu tinha. E logo depois eu li A Velhice, ainda quando eu tinha 20 anos. Que foi um livro que eu achei muito cruel na época. Eu li A Velhice e falei, eu não quero envelhecer. Jamais. Se envelhecer for isso que a Simone de Beauvoir mostra em A Velhice, eu não quero envelhecer. No livro A Velhice, Simone de Beauvoir denuncia o que ela chama de conspiração do silêncio que existe em relação aos velhos e que a sociedade é criminosa em relação a eles. Quando escreveu A Velhice, Simone de Beauvoir tinha 62 anos. Ela comenta que ficou muito assustada quando ouviu uma aluna sua dizer a outra: "Mas essa é Simone de Beauvoir? Ela é uma velha." A escritora não tinha ainda 50 anos. Viveu a própria velhice com essa carga de preconceitos. Só que eu li, dei cursos, fiz grupos e consegui encontrar na Simone de Beauvoir uma saída. Encontrei, inclusive, a ideia de bela velhice. É uma ideia muito periférica nesse livro. Mas eu decidi aprofundar o que ela me deu como dica de envelhecer bem. Qual a saída que ela diz? Primeiro ela diz, quem investe muito na aparência, no corpo, vai ter uma velhice complicada, porque é inevitável que o corpo vai se transformar. Então, as mulheres, ela fala das mulheres, e ela fala num momento que muitas não aceitam a velhice e se tornam até monstros, tentando fingir que não são velhas e pioram a situação. Para as mulheres que investiram muito no corpo, a velhice é muito complicada. E para quem não é tão complicado? Para quem investiu em outros capitais, como, por exemplo, as pessoas que trabalham com criatividade. Não só as celebridades que eu citei aqui, mas os intelectuais, os professores, os escritores. Eles sempre vão ter, e alguns ela cita, que descobriram na velhice a sua vocação, o seu dom. Para quem trabalha com criatividade, tem uma saída. Você pode até descobrir que você gosta de escrever aos 60, aos 70. E quem mais tem saída para Simone de Beauvoir? Quem tem projetos de vida. Quem tem projetos de vida, às vezes projetos construídos desde sempre, como o caso dela, como o caso do Sartre, como o caso de alguns escritores, mas alguns que encontram projetos de vida mais tardiamente. E ela dá vários exemplos de pessoas, principalmente escritores, que descobriram o seu projeto de vida mais tardiamente. No livro A Velhice, Simone de Beauvoir, após descrever o dramático quadro do processo de envelhecimento, aponta um possível caminho para a construção de uma bela velhice. Ter um projeto de vida. No Brasil, temos vários exemplos de belos velhos.
Caetano Veloso, Gilberto Gil, Ney Matogrosso, Chico Buarque, Marieta Severo, Rita Lee, entre outros. Duvido que alguém consiga enxergar neles, que já chegaram ou estão chegando aos 70 anos, um retrato negativo de envelhecimento. São típicos exemplos de pessoas chamadas ageless, ou sem idade. Fazem parte de uma geração que não aceitará o imperativo seja um velho ou qualquer outro rótulo que sempre contestaram. São de uma geração que transformou comportamentos e valores de homens e mulheres, que tornou a sexualidade mais livre e prazerosa, que inventou diferentes arranjos amorosos e conjugais, que legitimou novas formas de família e que ampliou as possibilidades de ser pai, mãe, avô e avó. Esses belos velhos inventaram um lugar especial no mundo e se reinventaram permanentemente. Continuam cantando, dançando, criando, amando, brincando, trabalhando, transgredindo tabus e etc. Não se tornaram invisíveis, apagados, infelizes, doentes, deprimidos. Eles, como tantos outros belos velhos que tenho pesquisado, estão rejeitando estereótipos e criando novas possibilidades e significados para o envelhecimento. Tem investido em revelar aspectos positivos e belos da velhice, sem deixar de discutir os aspectos negativos. Como diz a música de Arnaldo Antunes, que preto, que branco, que índio ou quê, somos o que somos, inclassificáveis. Que preto, que branco, que índio, que branco, que índio, que preto, que... Acredito que podemos ousar um pouco mais e cantar. Que jovem, que adulto, que velho ou quê? Somos o que somos, inclassificáveis. Essa crônica saiu em novembro e dezembro, janeiro, fevereiro eu tive um problema sério de saúde e fiquei muito em casa. E tinha uma pesquisa de 1.700 questionários, 15 grupos focais, centenas de entrevistas. E eu fiquei, nesses 3 meses, mergulhada nesse material. E o que eles me disseram sobre a velhice deles? O que de mais importante eu descobri com eles? A velhice não precisa ser um beco sem saída. Ela pode ser, segundo Miriam Goldenberg, um recomeço inspirado pela criatividade e pela vontade de transformar antigos sonhos em novos movimentos de vida. A primeira coisa que é fundamental, e eu encontrei neles, homens e mulheres, é o projeto de vida. Eu encontrei homens e mulheres que depois dos 60 foram cantar, nunca tinham cantado, foram cantar em coral. Mulheres que vão dançar, mulheres que descobriram o prazer de... Nunca fizeram nada com o próprio corpo, mas agora vão para as academias e vão fazer ginástica, e vão fazer pilates, e adoram fazer. Mulheres que têm netos e curtem os netos, não por obrigação, porque os filhos cobram a avó babá, mas porque elas curtem ficar, passear, viajar, levar os netos ao cinema. E tem também a Universidade da Terceira Idade, tem cursos, palestras. O meu público hoje de palestras no Rio de Janeiro começa dos 20 e vai aos 92. As mulheres chegam sozinhas e vão assistir palestras, e vão ao teatro, e vão ao cinema. O projeto de vida, para os homens, é mais ligado a uma atividade profissional, ou uma atividade, às vezes, não remunerada, mas que é um compromisso que eles têm regularmente. Para as mulheres, não. As mulheres não falam tanto, as velhas que eu estou falando, as mais velhas, não falam tanto de trabalho para mim, como os homens falam. O significado de vida para elas tem muito mais a ver com liberdade de escolha
E coisas que elas não puderam fazer antes, porque estavam muito ocupadas, trabalhando dentro de casa ou trabalhando fora de casa. Então, elas valorizam coisas mais livres. E os homens não. Os homens falam mais de duas coisas, muito mais do que elas. Um trabalho ou estudo e a família. Isso me surpreendeu muito. Os homens falam muito mais da família do que as mulheres. E falam mais positivamente da família do que as mulheres. É óbvio que eu estou falando de uma geração que está com 70, 80 anos, às vezes até eu cheguei aos 90, que para muitas mulheres, não para todas, o casamento foi uma espécie de prisão, em que elas tinham que cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar da família. Então, elas vivem a bela velhice se libertando das obrigações que tinham dentro e fora de casa. É uma ruptura. Eu chamo até de um clique, ou uma pequena revolução que elas dão em determinado momento, que começa em torno dos 50, melhora aos 60, 75 fica excelente. Há pessoas que sempre moraram na mesma rua, sempre compram na mesma padaria, sempre frequentam os mesmos lugares. Eu nunca fui assim. Nasci neta de imigrantes e de pais aventureiros. Cresci vendo veleiros sendo construídos na sala da minha casa, numa família sempre cheia de projetos e novidades, que me ensinou que sonhos não têm limites ou prazo de validade. Casei muito cedo, fiquei viúva aos 24 anos. Casei de novo, tive filhos, me separei, morei em mais de uma cidade. Reinventei a vida muitas vezes. Próxima aos 40 anos, resolvi parar de fumar e, para vencer a fissura do vício, comecei a nadar todos os dias. Virei triatleta. Ouvi mais de uma vez que jamais entraria numa faculdade pública de medicina, que há coisas que têm idade para serem feitas. Há muito preconceito com pessoas que mudam de vida, sobretudo numa época em que a maior parte já desistiu de seus sonhos e pendurou as chuteiras. Após 2 anos de cursinho, aos 50 anos, entrei em medicina na Universidade Pública do Ceará. Mudei-me para lá. O desafio é cotidiano. Muitas vezes tenho medo de não dar conta, mas não ter a coragem de enfrentá-lo poderia me fazer viver o resto da vida à margem de mim mesma. Quando alguém me pergunta se não acho que terei pouco tempo depois de formada, sorrio e respondo que pode até ser. Mas qual de nós sabe dizer o tempo que teremos de vida? O que de fato me interessa é a qualidade da vida que escolho para mim todo dia. Os homens não têm essa revolução, esse clique, essa grande mudança. Eles não viveram a juventude como uma prisão. Nos homens eu vejo mais o desejo de uma continuidade. Eu quero continuar sendo útil, eu quero continuar sendo ativo, eu quero continuar tendo significado na minha vida, com o meu trabalho e com a minha família. Mas eles não fazem uma grande mudança. As mulheres não, as mulheres fazem, e é muito, às vezes, de uma forma radical. Outras não tanto. Por isso que às vezes fica complicado os casamentos nessa fase da vida, porque a mulher está querendo liberdade, o homem está querendo o aconchego da família, o afeto. A mulher está querendo viajar, passear, ir ao teatro, e o homem está querendo a tranquilidade ou se dedicar a alguma atividade. É um encontro que, quando dá certo, é excelente. Mas quando não dá, é muito complicado, porque ele também, que se aposentou e fica mais dentro de casa, começa a demandar uma atenção que ela não quer mais dar o tempo todo, ela quer fazer outras coisas. Então, é um equilíbrio complicado. Mas a ideia de liberdade aparece muito mais no discurso feminino do que no discurso masculino. E eu diria mais que o principal valor para elas, ao envelhecer,
é a liberdade tardiamente conquistada. Não é mais cuidar tanto dos outros, não é mais agradar todo mundo. Tudo que tem a ver com liberdade é o que elas querem neste momento. E é óbvio que liberdade tem significados diferentes para cada uma. Não quero padronizar os velhos e as velhas dizendo que liberdade é a mesma coisa para todos. Não é. Liberdade pode ser eu ter o meu tempo para ficar quieta em casa meditando. Ou pode ser eu ir estudar, passear e viajar. Não precisa ser o velho ativo, que é o velho livre. Tem velhos que têm outro desejo, cuidar da casa, curtir os amigos. Bom, e aí falam muito mais de liberdade do que de felicidade. O que me faz lembrar a Simone de Beauvoir. Porque a Simone de Beauvoir, no Segundo Sexo, diz uma frase que marcou muito minha vida. Ela diz o seguinte: a questão da mulher não é buscar a felicidade, porque felicidade é algo muito abstrato, ninguém sabe muito bem o que é, não é um estado contínuo, são momentos. Então, buscar a felicidade é uma luta meio complicada e inglória, porque felicidade é muito subjetivo. Agora, liberdade todo mundo sabe o que é. E a questão da mulher é buscar a liberdade. Isso ela disse em 1949. Só que tem um sociólogo que eu gosto muito, Bauman, que me ensinou uma coisa que aparece na minha pesquisa. Ele diz o seguinte: todo mundo, mesmo sabendo que não existe, quer ser feliz. E por que as pessoas não conseguem ser felizes? Porque felicidade seria ter liberdade e segurança, que são dois desejos básicos do ser humano. O ser humano quer ter segurança, quer se sentir seguro, protegido, cuidado, e, ao mesmo tempo, quer ser livre, quer fazer o que bem entender, quer não ter que prestar contas a ninguém. E o Bauman diz: o ideal de felicidade seria ter um equilíbrio de liberdade com segurança. Só que ninguém consegue ter um e outro equilibradamente. And I came to the conclusion that there are two essential values which are absolutely indispensable for a satisfactory, satisfying, rewarding, relatively happy life. One is security, the other is freedom. You can't be happy, you can't have a decent, dignified human life in the absence of one of them, right? Security without freedom is slavery. Freedom without security is complete chaos, inability to do anything, plan anything, even dream about anything. So you need both. The trouble, however, Professor Schiller, again, that's my very firm conclusion, is that no one yet in history and on the planet found the golden formula, the perfect mixture of security and freedom. Each time you get more security, you surrender a bit of your freedom. There's no other way. Each time you get a bit more freedom, you surrender part of your security. So you gain something and you lose something. The closer you come to the pole of security, the more you develop nostalgia for the lost freedom. The closer you come to the pole of freedom, the more you develop nostalgia for all the good times when there were communities and everything was warm and steady and stable, and you knew on which to rely and what to do and so on.
And there is no escape of that. So my conclusions are twofold. One, we will never find the perfect solution of the dilemma between security and freedom. There always will be too much of one and too little of the other, right? And the second, that we will never stop looking for such a golden mean. As mulheres, aí eu já usando Bauman na minha pesquisa, as mulheres que apostaram muito na segurança, filho, família, marido, casa, quando elas chegam aos 70, elas querem liberdade. Mas eu encontrei também mulheres que não casaram, não tiveram filhos, que apostaram no trabalho, no estudo, na realização, ganharam dinheiro, foram bem-sucedidas. E aí elas chegam aos 60 e falam: está faltando alguma coisa na minha vida. Está faltando segurança. Está faltando família que eu não tive. Está faltando os filhos. Está faltando um maridinho para cuidar de mim. Até Leila Diniz, que foi a maior libertária dos anos 60, dizia: maridinho todo mundo quer. Até eu, que sou libertária, eu quero um maridinho. E as mulheres dessa geração, que também são menos, tá? Eu encontrei na minha pesquisa, encontrei menos mulheres que apostaram na liberdade, que não quiseram ter filhos, que casaram, descasaram, tiveram vários casamentos, que investiram muito na carreira, sentem falta de segurança e sentem até idealizam a família feliz que elas poderiam ter tido se não tivessem apostado tanto na liberdade. Então, o que o Bauman me ensinou é que não dá para ter os dois ao mesmo tempo. É quase impossível. Eu, pelo menos, não encontrei entre as minhas pesquisadas liberdade e segurança equilibradamente. As que tiveram segurança querem liberdade. As que tiveram muita liberdade sentem falta de segurança. Como resolver? Então, a felicidade, para o Bauman, seria a gente, pelo menos, equilibrar um pouco mais essas medidas. Não investir tanto num lugar só e tentar, pelo menos, ter um equilíbrio, porque são, para ele, desejos básicos do ser humano. A bela velhice é uma conquista possível que envolve criatividade, projeto de vida, entusiasmo e um certo equilíbrio necessário entre o desejo de segurança e de liberdade. Na tentativa de manter este equilíbrio, que escolha fazemos para esta fase e nesta fase da vida? O que as minhas pesquisadas dizem sobre esta fase da vida e do que é mais importante para elas em termos até de segurança, já que elas estão apostando tanto na liberdade? As amigas. Elas não sentem segurança, a segurança que elas querem com a família, principalmente com o marido ou com os filhos. Elas reclamam muito, principalmente dos filhos. Elas reclamam que elas não sentem que elas têm atenção. Elas reclamam muito que elas não têm escuta. Isso é uma reclamação feminina. Eu não ouvi essa reclamação dos homens. Aliás, as mulheres em todas as faixas etárias reclamam mais do que os homens. Vocês sabem disso, né? Inclusive nessa faixa. Os homens parecem mais satisfeitos ou reclamam menos. Eles demonstram menos as insatisfações. Eles reclamam muito menos. Por isso, quando eles falam, eu até presto muita atenção. Por isso, quando eles me mandam e-mails, eu presto mais atenção ainda, porque eles são mais econômicos. Então, quando eles dizem alguma coisa, é porque tem muito significado. Porque as mulheres, às vezes, falam tanto que você até ignora até algum momento, porque falta tudo. Mas tem 3 reclamações que elas falam em todas as faixas etárias e que tem a ver com os filhos e com o marido. Falta de intimidade. Isso é muito interessante. Comecei a ouvir muitas mulheres
dizendo: eu tenho uma relação boa, tudo, mas falta intimidade. E o que é intimidade? Porque a intimidade para o homem, tá pelado, faz sexo, abre, às vezes faz até, vai ao banheiro de porta aberta. Eles têm maior intimidade, eles têm intimidade. Não é isso intimidade para a mulher. Intimidade é um tipo de conversa profunda e atenciosa, e que às vezes o homem não precisa falar nada, é só ficar assim. Mas nada, é um tipo de... que ela se sinta... Primeiro que vocês não podem interferir no que elas estão falando e dar uma sugestão, uma solução, porque já quebrou a intimidade. É melhor vocês aprenderem a ficar assim. Assim como vocês estão agora comigo. Vocês estão fazendo exatamente isso. Elas precisam disso. Não falem, não interfiram, não cortem o raciocínio. Ela precisa falar e sentir que vocês estão prestando atenção. Vocês têm que aprender a fingir. Elas reclamam que os homens não têm paciência, que já querem resolver, que já querem dar uma solução, que já querem passar para outro assunto. E, às vezes, eu vou contar um segredo para vocês. Elas conseguem isso não só com as amigas, mas com algum homem mais esperto que sabe que o que elas querem é isso. A outra coisa que elas reclamam muito, que não conseguem com a família e conseguem com as amigas, que é uma palavra também que aparece muito, é reconhecimento. Elas sempre acham que elas dão muito mais do que recebem. Em todos os sentidos. Para o casamento, para os filhos, para a família em geral. Mas com as amigas, elas sentem um reconhecimento. Elas sentem que tem reciprocidade. Que elas escutam e são escutadas. Que quando elas estão doentes, quem leva para o hospital, quem fica lá, quem telefona, às vezes quem leva comida é a amiga. E quando a amiga também está com problema, ela faz. Esse tipo de reciprocidade equilibrada, elas encontram com as amigas. Não são muitas amigas. Às vezes são amigas até de adolescência e de infância. Às vezes são amigas novas. E elas dizem, é o capital que eu mais invisto, são as amigas. Eu chamo, eu passeio, eu chamo para comer, eu telefono. Elas se sentem cuidadas pelas amigas. Os homens falam de humor. Eles sentem falta de mais humor. Eles sentem falta de leveza. E eles sentem muita falta de tranquilidade. Eles querem... Para eles, eu não sei se é hormonal, porque eu não sou médica, mas eles não gostam de coisa muito tumultuada, eles gostam de paz, tranquilidade, uma coisa gostosa. Eles não entendem por que as mulheres são tão agoniadas, ansiosas, insatisfeitas. Mas eu encontrei muito mais homens que cultivam o senso de humor e, principalmente, acham importante cultivar o senso de humor e gostam daquele papo furado, gostam de tomar cervejinha. O homem brinca o tempo todo, se sacaneia o amigo. Inclusive, uma das coisas que as mulheres invejam é essa capacidade dos homens de brincar e de esquecer, parece que muito rapidamente, grandes dramas, né? Eles se separam, eu tenho vários depoimentos de mulheres que, 20 anos casadas, ainda estão falando do que não funcionou no meu casamento. 20 anos separada. O que será que não deu certo? Por que será que ele me deixou por aquela mulher que não é nem mais bonita, nem mais jovem que eu? 20 anos depois, elas ainda estão pensando nisso. O homem vai para o bar
enche a cara, elas falando, né? Enche a cara com os amigos, chora um pouquinho, não choram, porque também é outra dificuldade dos homens. Às vezes vão para o banheiro chorar, mas tem dificuldade de chorar. E daqui a pouco não falam mais disso. Podem até estar sofrendo, mas eles não falam e eles tocam a vida. E eles dizem, o que adianta eu ficar remoendo algo que já acabou? O que eu vou ganhar com isso? Eles são mais pragmáticos, inclusive nos sentimentos. E, para as mulheres, isso parece falta de afeto, falta de amor ou até falta de envolvimento. Não é, é o jeito que eles aprenderam, principalmente nessa geração. Não sei se a geração mais jovem vai lidar de outra forma com as emoções, mas de lidar com as próprias emoções. Outro dado que é fundamental para entender a bela velhice é a relação com o tempo. E eu quero aprofundar essa discussão com o tempo. O tempo, principalmente para as mulheres, é o bem mais valioso que veio junto com a liberdade. Agora, eu não vou ser sugada pelo tempo dos outros, não vou ser atropelada pelo tempo dos outros, não vou dar todo o meu tempo para cuidar e prestar atenção nos outros. Agora, o meu tempo vai ter uma prioridade. E a prioridade vai ser a minha vontade. Como é que eu vou usar este meu tempo? A relação com o tempo muda completamente, porque de repente elas percebem que é um discurso das mulheres até os 40 e tantos anos. Eu não tenho tempo nem para dar risada, nem para brincar, porque eu estou tão preocupada com a casa, com o filho, com o marido, com o trabalho, com o corpo, com ser magra. Eu não tenho tempo para mim. É como se elas se alienassem do tempo. O tempo não é delas. O tempo é para resolver tudo que está fora delas. Quando elas chegam aos 60, aos 70, o tempo é meu. Eu vou decidir como eu vou usar o meu tempo. O tempo deixa de ser uma obrigação que elas têm que usar para cumprir responsabilidades com os outros e passa a ser um tempo de escolha. Eu posso até ficar com meu neto, mas no tempo que eu decidi ficar com meu neto. Eu posso até ficar dentro de casa assistindo futebol, mas é uma escolha. E essa mudança com relação ao tempo é realmente uma mudança total. Porque talvez pela urgência, eu sei que eu já não me resta tanto tempo. Né? Quando eu tenho 30, eu não penso nem no tempo. Eu tenho toda a vida pela frente. Mas eu tenho 70, eu sei que eu não tenho toda a vida pela frente. E como que eu quero gastar o meu tempo? Porque eu não quero mais desperdiçar o meu tempo. Coisa que os homens também falam. Para essa história de passar tempo, desperdiçar o tempo, gastar o tempo com bobagem, para o homem é terrível. Eles querem, mas eles sempre quiseram viver intensamente cada fase da vida. Eles não foram, pelo menos como eles dizem para mim, eles não foram sugados, atropelados pelo tempo. Agora, mais velhos, eles dizem, eu quero ter mais tempo para minha família. Isso eles dizem. Eu não tive esse tempo quando eu estava trabalhando como louco para sustentar a casa, para sustentar os filhos. Eu quero ter mais tempo para a minha família. Mas eles não reclamam tanto de terem perdido tempo com coisas que não era exatamente o que eles queriam. Então, muda totalmente a relação com o tempo, principalmente para as mulheres.
O tempo que passa pode trazer medos e ansiedade, mas também traz a liberdade e a coragem de dizer simplesmente não. Junto com essa valorização do tempo, vem algo maravilhoso, que as mulheres aprendem tardiamente: dizer não. As mulheres têm muita dificuldade de dizer não. Essas mulheres têm muita dificuldade de dizer não. A minha crônica para a Folha que mais recebeu respostas de mulheres foi a arte de dizer não. Era a arte de dizer não. E eram coisas que eu ouvi das minhas pesquisadas. Que vários nãos. E não só para os outros, mas para elas mesmas. Não serem tão críticas, não serem tão perfeccionistas, não se preocuparem tanto com a opinião dos outros, não aumentar pequenos problemas, não se levar tão a sério, não se comparar, que é outra coisa que as mulheres fazem o tempo todo, quando são mais jovens. Se comparar com mulheres mais bonitas, mais magras, mais bem-sucedidas, mais felizes, elas se comparam o tempo todo com outras mulheres e sempre saem perdendo. Todas as mulheres fazem isso, mesmo as mais bem-sucedidas quando são mais jovens. As mais velhas aprendem a não se comparar, aprendem a valorizar a singularidade, a individualidade, as diferenças. Pelo menos o grupo que eu pesquisei, eu percebo muito claramente que as mais jovens sofrem mais, se angustiam muito mais se comparando, como se a outra tivesse sempre algo que faltasse. Isso é outra coisa que eu vejo nas mulheres mais jovens. Buscar as faltas. Às vezes com uma lente de aumento. Então é a pinta, a ruga, o nariz, o que for. A mulher mais velha começa a olhar mais o conjunto da obra. Estou bem, me olho no espelho. E eu tenho até uma vantagem, porque você fica perde a visão, né? Então, não precisa nem se olhar no espelho, porque você fica mais... O espelho fica mais generoso com a idade. We're planning a calendar for John. To raise money to buy something for the relatives' room. And with us on it. Naked! Well, these pictures are going to be us girls as we come. Oh, God. Grey hair, cellulite and a lot. Qual que é o nosso limite, não é, da bela velhice? Existe uma realidade aí que ela precisa ser pintada também. No envelhecimento, a mulher é muito mais cobrada tanto pela aparência quanto pelo comportamento. Porque um dos exemplos que apareceu muito é namora com garotão, casa com garotão, essa coisa, comportamento. Nenhum homem apareceu como péssima velhice porque namora com uma garota. Os homens, por isso que fica difícil para os homens envelhecerem, que foram citados, foram muito mais pela atividade, pelo sucesso, pela produtividade, pela lucidez. E Oscar Niemeyer, em segundo lugar, apareceu Silvio Santos. As mulheres era pela aparência. Fernanda Montenegro está muito bem, mais digna, elegante, bonita sem se alterar. E mal o envelhecimento, porque namora garotão, usa mini saia, usa decote, usa roupa. Os homens não são cobrados por isso. Então, se você não é ativo, lúcido, tem sucesso e produtivo, você é invisível. Mas a mulher, ela tanto velha quanto mais jovem, ela é... Tanto é que esse artigo que eu escrevi é para moda, mais para mulher, porque você pode estar... Não sei quantos anos você tem. Quantos anos você tem? 70. 70, parece mais jovem. Você está com a mesma calça jeans, com a mesma blusinha que provavelmente você usava aos 40. Não é? Você não mudou nada.
O mercado não tem que se preocupar com você. A mulher é complicado para o homem, mas para a mulher também, porque você não tem que mudar, é uma continuidade. Para a mulher, ela tem que mudar, mas mudar para onde? Para velha? O que é velha, né? Qual é a moda de velha? Enfim, tem muita coisa para a gente conversar ainda sobre essas diferenças de gênero. Que faixa etária que você fez a pesquisa exatamente? Qual é a abrangência? A minha pesquisa inicial não era só com velhos. Era sobre a representação sobre a velhice. Os medos de envelhecer. E as pessoas que envelheceram bem, envelheceram mal. Então, eu tenho dos 18 aos 90 anos. Eu tenho um universo de 18 a 90 anos. Os meus grupos focais foram mais de 60 anos. Dos 60 aos 90 anos. Sobre o medo da velhice, por exemplo, foi muito bom eu ter feito com diferentes faixas etárias, porque quem tem mais medo de envelhecer são as pessoas até os 40 anos. Mais de 60 não tem tanto medo de envelhecer. Quem tem mais medo de envelhecer em todas as faixas etárias são as mulheres, em função da aparência, do corpo. Os homens dizem que têm menos medo de envelhecer, mas as mulheres mais velhas têm muito menos medo de envelhecer do que as mulheres mais jovens. E é engraçado porque é uma coisa que a Simone de Beauvoir fala muito, né? Velho é sempre o outro. Nunca sou eu. Eu perguntava para as pessoas de 60 se eram velhas. Não, velho é alguém 20 anos mais velho do que eu. 70, velho era... Ninguém era velho, ninguém se sente velho. E isso que é talvez o grande drama, porque nós somos rotulados, catalogados, etiquetados a partir de uma determinada idade e nós não nos sentimos velhos. Por isso que eu gosto muito da ideia dos ageless, dos inclassificáveis. Quem mais se sente velho, quem mais tem medo, quem mais internaliza a ideia de velhice são os mais jovens. Então, essa fase, que é uma fase cruel, principalmente para as mulheres, dos 40 aos 50 e pouquinhos, é que ela mais tem medo de envelhecer e mais se sente velha. Se, por um lado, uns dedicam sua velhice para viver um novo projeto de vida, outros têm como projeto de vida ficar eternamente jovens, tendo o corpo como seu maior capital. Em um outro encontro do Café Filosófico, Miriam Goldenberg discutiu este tema. Eu criei esse conceito. O corpo no Brasil é um capital. E é fácil ver este capital quando se vê como se investe no corpo no Brasil. O Brasil, junto com os Estados Unidos, é o maior consumidor de cirurgia plástica estética, é o maior consumidor, junto com os Estados Unidos, de botox, de preenchimento. Nós somos as maiores consumidoras de tintura loura do mundo. Eu digo isso que eu li numa revista e as mulheres não gostam, mas não fui eu que falei. As mulheres brasileiras não envelhecem, elas ficam louras. Quanto mais velhas, mais louras nós ficamos. E eu fui falar sobre o corpo exatamente na Alemanha, em 2007. Me chamaram em 8 universidades para falar sobre o corpo como capital na cultura brasileira. Porque eles querem entender... Porque o mundo todo sabe quanto a brasileira investe no corpo. E como eu fiquei alguns meses lá, eu comecei uma pesquisa com as mulheres alemãs. E o que mais me chamou a atenção é que lá, no universo que eu pesquisei, das classes médias, intelectualizadas, mulheres de 60 anos não falam de envelhecimento. Falam do trabalho, falam da casa, falam das viagens, falam dos amigos, falam da vida cultural, mas elas não falam de envelhecimento. Eu pergunto como é esse momento na vida de vocês, e elas falam de 1000 projetos, coisas que estão acontecendo, e não falam de saúde, de bem-estar, mas não falam do corpo, a aparência. Aí eu voltei para o Brasil
e comecei a fazer grupos de discussão com mulheres da faixa dos 40, 50 anos. E perguntei, como é esse momento na vida de vocês? A mesma pergunta que eu fiz para as mulheres de 70. E aí a primeira coisa que elas falam nos grupos, eu não pergunto nada, só pergunto, como é esse momento? Elas começam a falar. Meu corpo, tudo caindo. Tudo flácido. Uma dificuldade para emagrecer, engordo. Coisa que antes eu emagrecia rapidamente, agora engordo muito. Tá tudo... dores, tudo doendo. A primeira coisa que elas falam é do corpo e da decadência do corpo. Outra coisa que elas falam muito, as brasileiras. Nenhuma alemã me falou isso. Miriam, não é nem que eu me sinto uma mulher velha. Eu me sinto invisível. Até os 30 anos, 30 e poucos anos, eu passava na rua, sempre tinha um elogio, uma viradinha, um sorrisinho. Hoje eu passo e eu acho que eu me tornei transparente, porque não recebo nenhum olhar. Eu me tornei invisível. Essa sensação de invisibilidade é muito triste para uma mulher como a brasileira que se acostumou durante muito tempo com os olhares, com os elogios, com as brincadeiras e, de repente, em um momento da vida, mesmo louras, não acontece. Para uma alemã, isso não é uma questão. Porque a Alemanha, qualquer idade, eu perguntava para eles, vocês não olham para as mulheres tão bonitas? Eles falam, nós olhamos. Só que nós nem mexemos o olho nem nada, porque as alemãs não gostam de serem vistas como objetos sexuais. Eu escrevo até sonhando. Até nos meus sonhos eu escrevo. É verdade. Eu acordo no meio da noite e dentro do meu sonho eu digo, isso eu tenho que escrever. Porque isso é importante para a minha pesquisa. No meu sonho, eu digo, eu tenho que acordar e tenho que escrever isso. No sonho, eu estava dando uma aula e eu dizia para os meus alunos, para os meus jovens alunos, a única categoria social que inclui todo mundo é velho. Somos classificados como homem ou mulher, homo ou heterossexual, negro ou branco, judeu ou católico, etc. Mas velho, todo mundo é, hoje ou amanhã. Por isso, como nos movimentos libertários do século passado, do tipo Black is Beautiful, nós deveríamos vestir uma camiseta com as ideias. Eu também sou velho. Ou melhor ainda, velho é lindo. Então é isso que eu queria dizer. Velho é lindo e viva a bela velhice. Esta e outras palestras você encontra no site da CPFL Cultura. Aproveite e curta a página no Facebook. Eu queria discordar de você de uma coisinha. Não sei se os homens procuram as mulheres mais jovens para casar. Que faixa etária que você fez a pesquisa exatamente? Ele não pode achar que eu vou ser jovem, desperdiçar todos os capitais na juventude e de repente fica velho.